Olá! Na aula de hoje nós veremos como o Windows Server pode endereçar aí um cenário bastante comum dentro do ambiente de rede, né, quando a gente, no que diz respeito à experiência do usuário. Então, por exemplo, eu tenho aqui nesse meu Server 2, eu tenho um compartilhamento aqui. Eu tenho alguns compartilhamentos, na verdade, né, que vem das outras aulas, mas eu criei aqui um compartilhamento chamado Docs. Tá? Então defini ali o compartilhamento, coloquei ali o conjunto de permissões que eu joguei até marcar aqui todos controle total. Tinha esquecido de marcar isso. Então tem aqui um compartilhamento, está definido aqui. E tem um server 3 também, vamos alternar para ele. Tenho aqui o server 3, deixa eu mostrar aqui para vocês, com a pasta manuais também devidamente compartilhada, né, com o seu respectivo conjunto de permissões, de acordo com aquilo que a regra de negócio da empresa define como sendo necessário, ok? Bem, do ponto de vista de usuário, vamos ver como é que fica lá na estação de trabalho, como é que fica o acesso a essas pastas. Vamos ver. Então eu tenho aqui a minha estação. Para poder acessar esses dois conteúdos, eu só tenho dois caminhos, né? Chegar aqui e colocar contra barra, server 2, por exemplo, e aí chegar aqui em docs, certo? E para poder chegar no outro compartilhamento, contra barra, server 3, contra barra manuais, né? Para um usuário, a gente sabe que seria meio complicado aqui esse processo de digitar caminho NC. Então, para poder tentar facilitar, uma coisa que eu posso fazer mapear uma unidade de rede, por exemplo, né? Fazer um mapeamento das unidades, eu teria que ter aí a unidade X e Y, por exemplo, né? Para poder representar esses dois compartilhamentos, né? Eu peguei aqui duas letras aqui como exemplo que eu poderia pegar e tratar. Bem, além disso, ainda tem a dificuldade para a tarefa de backup, né? Eu estou falando de dois servidores diferentes, na hora de configurar a ferramenta de backup, eu tenho que apontar para esses dois caminhos e tal. Sem contar com a questão do backup, né? Perdi o conteúdo, eu tenho que fazer a restauração posteriormente aí, trazendo o backup de volta, né? E aí a questão da disponibilidade, eu não posso ter um servidor desse fora do ar, dependendo do meu ambiente, né? Para poder endereçar isso aqui, a Microsoft ela tem uma tecnologia chamada DFS, Distributed File System, ou Sistema de Arquivos Distribuído. Através dele, né, eu tenho dois tipos de objetivos que eu posso alcançar. Num primeiro, eu consigo consolidar os compartilhamentos da empresa. Então, se eu precisar, eu tenho lá, imagina a diretoria, né, que precisa fazer acesso a diversos compartilhamentos que encontram-se em servidores diferentes. Ao invés de ter que fornecer várias unidades de rede mapeadas e coisas do gênero, eu consigo entregar um único compartilhamento para a diretoria, por exemplo, e dentro desse compartilhamento eu vou encontrar uma série de pastas que, do ponto de vista de experiência do usuário, ele não faz a menor ideia que se encontram em servidores diferentes, mas que estarão lá, estão ali disponíveis, né? Então as pessoas vão conseguir fazer o acesso, tá? Nesse processo de consolidação, eu tenho como trabalhar eu vou poder contar com as configurações das permissões de segurança, então eu posso utilizar o Access Based Enumeration, né, o ABE, eu tenho como trabalhar com a enumeração baseada em acesso para garantir que ao acessar esse caminho de rede consolidado, as pessoas só verão aquilo que elas têm permissão de acesso. Eu tenho como mapear o caminho dessa rede e, adicionalmente, eu tenho como configurar um mecanismo de tolerância a falhas. Né? De que forma? Né? Eu tenho lá um compartilhamento, por exemplo, ali no server 2, né, eu mostrei para vocês a pasta docs. Se o server 2 cair, eu não tenho mais acesso à pasta docs. E aí o que eu posso fazer? Eu posso configurar um mecanismo de replicação do DFS de forma que o conteúdo da pasta docs seja replicado para o server 3 e se o server 3 cair, o server 2 cair, o server 3 vai estar respondendo lá. Né? Então, através do software de DFS, vocês vão perceber
que a pessoa, apesar de receber lá uma mensagem, aliás, na hora que tentar acessar, ela vai perceber que vai ter alguma lentidão no acesso e ela automaticamente é redirecionada para o outro servidor, né? Mas vocês vão perceber, né, nesse processo de configuração que fica bem transparente todo o processo de acesso do usuário, tá? Bem, para poder começar, o que é que a gente vai precisar? Eu vou precisar de um servidor que vai concentrar essas configurações. No nosso cenário, nós temos um controlador de domínio, 2 servidores de arquivos e uma estação, que é essa que nós estamos visualizando agora, que é onde nós faremos os nossos testes. Nós vamos utilizar como concentrador o próprio controlador de domínio. Não porque isso tenha que ser feito no controlador de domínio, vou usar isso apenas por uma questão de conveniência mesmo, tá? Então vamos alternar aqui para o controlador de domínio. Já estamos aqui. E aí eu vou adicionar a função de servidor que eu preciso aqui para poder fazer essa configuração. Então, clicar aqui em gerenciar, o Server Manager já está aberto. Vamos lá, adicionar funções e recursos. Primeira tela, mandei avançar. Instalação baseada em função ou recurso. Fazer a seleção é aqui no próprio servidor que eu quero instalar essa função. E aqui dentro de serviços de arquivo e armazenamento, eu vou expandir serviços de arquivo e iSCSI. E aí eu vou encontrar aqui, ó, namespaces de DFS, certo? Reparem que eu tenho aqui replicação de DFS também, mas nós vamos entender depois como é que isso funciona. Então, eu vou configurar aqui esse namespace que ele está se referindo, é o que vai me dar a possibilidade de criar o caminho que vai consolidar todos esses compartilhamentos. No caso, aquilo que está no server 2 e no server 3, né, eu vou consolidar e vou colocar num único caminho para que eu possa acessar lá a partir da minha estação com Windows 8. Então, por enquanto, eu não instalei nada lá nas outras máquinas. Eu só tenho as pastas compartilhadas, a função de servidor de arquivos, obviamente, está habilitada neles, mas eu só estou trabalhando aqui, concentrando aqui a parte de namespace nesse momento. Essa função eu instalo no servidor que vai concentrar essas configurações, ok? Então, próxima telinha, não tem nenhum recurso, marcar aqui para reiniciar se for o caso, mas acho que não vai precisar, instalar, e aí agora é aguardar o recurso ser configurado aqui. Só esperar um pouquinho. Pronto, a função foi instalada. Deixa eu clicar aqui em fechar. E aí agora nós vamos fazer a configuração daquilo que a gente chama de namespace, né, que foi a função que a gente instalou aqui. Ou seja, a gente só vai consolidar, vai criar o caminho. Em princípio, nessa aula, né, nós vamos até esse ponto, certo? Então eu venho aqui em ferramentas, um minutinho. Então cliquei aqui. Vamos lá, menuzinho. Ok, e agora vou procurar aqui. Cadê? Gerenciamento DFS. Aguardar o console ser carregado, né? Aqui é a primeira vez. Então, ok, ele abriu aqui o console. E aí eu venho aqui em namespace. Vocês vão reparar que está vazio. Né? Eu clico, um detalhe importante aqui, tá? Esse console, agora que eu lembrei aqui de falar, esse console eu podia estar executando no Windows 8, né? Então, vocês vão perceber que apesar de ter configurado o recurso aqui, ele vai fazer algumas perguntas que podem parecer óbvias, mas que na verdade elas fazem sentido quando a gente considera que não necessariamente eu preciso estar rodando essas opções daqui do próprio servidor. Então, eu vou clicar com direito aqui em Namespaces. Novo namespace. E aí ele pergunta, qual é o servidor que vai hospedar essas configurações? Ou seja, quem vai ser o servidor que vai consolidar as configurações do DFS? Eu vou colocar aqui o meu server 1, né, que é esse próprio servidor.
Próxima tela do assistente, ele agora quer saber qual é o nome que o meu namespace vai receber. Eu vou colocar aqui aula, certo? Eu vou colocar com esse nome. Reparem que aqui no botão configurações eu tenho como definir as permissões. Aqui ele me indica um caminho onde ele vai configurar no server 1 para representar esse compartilhamento, né? Porque na verdade o DFS ele é um compartilhamento fake, né? Ele não é mesmo o lugar onde os arquivos estão. Ele tem ponteiros que vão direcionar, mas eu preciso que essas configurações estejam armazenadas em algum lugar. Eu vou precisar de qualquer forma de um caminho NC para poder fazer acesso, tá? Então, vou indicar aqui o nome aula. Aqui você pode criar vários namespaces. Então, a ideia é de que você vai poder fazer o do departamento financeiro, da diretoria, do setor de produção e assim por diante. Bem, vou clicar aqui em avançar. E aí tem duas maneiras de poder fazer essa configuração. Como a tela mostra, vocês podem observar que eu posso configurar o namespace tanto baseado num ambiente de domínio como em um ambiente de grupo de trabalho. Tá? O que a minha experiência mostra é que, apesar de você poder fazer essa configuração para grupo de trabalho, considerando esse tipo de solução, você não vai encontrar empresas pequenas onde o ambiente de grupo de trabalho ele seja algo possível, você não vai encontrar esse tipo de necessidade. Esse tipo de necessidade eu só vi mesmo em empresas grandes, onde um ambiente de domínio baseado no AD torna-se interessante. Bem, qual vai ser a diferença aqui de trabalhar com um namespace baseado em domínio ou um namespace autônomo, que seria aquele que nós podemos empregar no grupo de trabalho? Do ponto de vista de acesso, a primeira diferença é que se eu estiver trabalhando com um namespace baseado em domínio, eu vou acessar utilizando no caminho NC o nome do domínio. Então, por exemplo, no nosso domínio aqui, né, que é o dom1.local, eu acessaria //, dom1.local, /aula, que foi o nome que eu defini na tela anterior, né? Ou apenas usando o nome NetBIOS do domínio também, né? //, dom1, /aula. Quando eu estou trabalhando com um namespace autônomo, eu vou utilizar o nome do servidor que está concentrando as configurações. Então, eu teria que colocar // server1, /aula. Agora, uma grande vantagem aí de utilizar o namespace baseado em domínio é a possibilidade de utilizar o recurso de tolerância a falhas que eu comentei anteriormente, onde se um servidor cair, eu tenho como fazer com que o meu cliente acesse o conteúdo daquele compartilhamento em um outro servidor, certo? Eu tenho como fazer essa configuração. Para conseguir isso, vocês podem reparar aí que eu preciso do modo, né, na verdade, que o nível funcional do meu domínio seja pelo menos o Windows Server 2008, tá? Porque eu vou utilizar para essa funcionalidade o serviço de replicação do Active Directory para poder fazer isso, né? E aí, no caso, a partir do Windows Server 2008, você vai ter um ganho aí nesse processo, tá? Onde, né, nesse processo de replicação, apenas as diferenças são transferidas para o outro servidor. Como nós teremos uma aula onde nós vamos falar especificamente sobre esse processo de replicação, eu vou deixar esse assunto para depois. No nosso exemplo, nós vamos trabalhar sim com um namespace baseado em domínio e vamos trabalhar com o modo Windows Server 2008, certo? Nós veremos aí esse recurso depois. Criar e agora é aguardar apenas, né? O processo não é muito demorado. Criou. Esse namespace já está disponível. Então, vamos alternar lá para a nossa estação. Vou abrir aqui. Se eu vier em // dom1, eu encontro o caminho lá. Espera aí. // dom1, /aula. Pronto. E eu já fiz o acesso aqui. Esse caminho eu tenho condições de mapear? Sim, tenho condições de mapear. Mapeia-se como se faz com qualquer tipo de acesso. Tá? Então já está disponível. Vocês viram que não foi necessário reinicializar, não tem nenhum patch para aplicar, nada disso. Agora, é importante que o cliente que você vai utilizar para poder fazer acesso a esse recurso entenda
o que, que é um namespace DFS. Se o cliente não entender, porque ele não vai bater em um computador, né? Então é importante que você verifique a compatibilidade disso. Hoje em dia, todos os sistemas operacionais Microsoft, vamos dizer assim, que são suportados pela Microsoft, tem esse cliente DFS já nativo. Eu estou falando aqui daquilo que a Microsoft tem suporte, mas isso eu estou considerando até antes do Windows XP, certo? Lá no Windows 2000 você teria suporte para isso, então não teria necessidade, não, vamos dizer assim, hoje eu acho que você não precisa se preocupar de ver num sistema operacional Microsoft se vai existir suporte para isso ou não. Agora, se você utilizar outros sistemas operacionais que não sejam Microsoft para poder fazer esse acesso a esse compartilhamento DFS, realmente é interessante aí analisar a documentação para ver se tem algum tipo de ajuste que seja necessário ou de repente você não precisa fazer ajuste nenhum, ok? Bem, na nossa próxima aula nós veremos aí como nós vamos fazer para configurar aquilo que nós chamamos de pastas, né? Ou seja, como a gente vai colocar aí dentro o docs e o manuais que se encontram em servidores diferentes, ok? Bem, muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula. Tchau, tchau!